Sejam todos bem-vindos ao Revista da Cidade nesta quinta-feira. Feriado super especial para os cristãos, feriado de Corpus Christi. E para muita gente que inclusive vai emendar, né? Afinal de contas, feriado na quinta, tá aí muitas vezes para algumas pessoas 4 dias de descanso direto, né? Que coisa boa. E é importante você ficar com a gente porque hoje estamos com um programa gravadinho, mas totalmente inédito, com muita informação, com muito bate-papo e com muitas delícias. E olha, tem chefe estreando no programa de hoje. Vem pra cá que a gente vai conhecer o chefe Rosivaldo Bispo. Seja bem-vindo, meu querido. Você tá bem? Melhor agora, né? Tudo jóia. Que bom ter você aqui, viu? Obrigado, bom dia a todos aí, excelente. Bem-vinda, chefe Gica, sua linda, tudo bom? Por esse convite maravilhoso. Coisa boa vocês aqui. Olha, gente, chefe em dose dupla hoje, hein? E receita também. Na verdade, a receita não é nem dose dupla, temos receita em dose tripla, né? Porque a gente vai pegar essas tradições do mundo cristão, né? E transformar em receitas, porque afinal de contas o Corpus Christi é o feriado do corpo de Cristo, simbolizado pelo pão, pelo vinho, e eles estão presentes nas receitas de hoje. O que você vai fazer pra gente, chefe? Olha só, vou fazer um pão ázimo, né? Que é um pão que ele é totalmente sem sal, sem gordura, sem fermento, né? E é excelente, com muitos acompanhamentos. Fica um pão maravilhoso. É um pão que é bem-vindo em todas as épocas, né? Sim, especialmente agora, né? Especialmente agora, sim, né? Ele é um pão bem tradicional, sim, né, chefe? E além de ser um pão bem tradicional, também vamos fazer uma variação desse pão, que é um pão árabe, né? Então, para fazer ali recheado, tipo pão sírio também, vai ser feito aqui ao vivo pra gente, tá? E aí a gente chega na parte do doce, que a Gica vai arrasar, fazendo pra gente o quê, Gica? Conta aí. Uma panna cotta com uma caldinha de vinho, pra lembrar a Eucaristia, né? Essa data tão linda. Que é para nós cristãos. E você colocou na taça para ficar ainda mais bonito, gente. Né? Olha essa panna cotta. Olha lá que linda. Que delícia. Então temos o corpo e o sangue de Cristo aqui também, né? Pão e vinho. Tá fechado. Coisa boa. Daqui a pouquinho vocês contam então as receitas pra gente, tá bom? A gente já se encontra. Beijo, meus queridos. Beijo. Obrigada. Daqui a pouquinho também o padre Silvio César vai estar com a gente e ele vem conversar sobre o significado dessa data tão importante para os cristãos, como a gente já falou, né? Depois que você acompanhar essa dica. Veja aí. Estamos de volta com a Revista da Cidade neste feriado muito especial em que eu convido você a conhecer uma história pra lá de especial. Ana Beatriz Pereira Rodrigues. Esse nome de repente você não conhece, mas Bia Ben, você já ouviu falar? Uma influenciadora maravilhosa com milhões de seguidores no Instagram, no TikTok, porque tem uma história de vida muito linda pra gente conhecer, de superação, dando muito exemplo, inclusive com o bebê dela, que é a coisa mais fofa do mundo da gente acompanhar. Eu amei esse bate-papo e convido você a também entrar nessa com a gente. Veja aí. Benjamin, como é azul em inglês? Blue. E como é laranja? Orange. E como é rosa, meu amor? Pink. Hoje eu tô conhecendo, aliás, tendo um prazer enorme em conhecer Ana Beatriz Pereira Rodrigues. Ela tem apenas 20 anos, mas já explodiu nas redes sociais. E depois desse papo, você que ainda não a conhece, vai entender tudo, gente. Quanta maturidade, quanto conteúdo, quanta história para compartilhar com a gente. Uma história de inspiração, uma história que com certeza vai te inspirar muito também. O papo rola a partir de agora aqui no Revista e eu convido você a participar. Seja muito bem-vinda, Bia Ben. Que coisa boa de conhecer. Tão linda pessoalmente quanto nas redes. Você acha? Você também senhora. Obrigada, e eu também tô aqui amando ficar com você. Que coisa boa. A gente já vai começar falando de superação, né? Porque a sua história desde cedo mostra isso, né? O bebezinho pequeno, de repente acontece uma tragédia na sua vida. Conta um pouquinho pra gente, Bia, como é que foi esse momento? Nossa, assim, eu sempre digo que o que me tirou desse buraco, né? Que foi onde a dor me colocou, né? Onde toda essa tragédia me colocou, foi Deus. Literalmente, porque assim, digo pra você que quando eu tava nesse lugar, Deus falava comigo como eu tô conversando com você aqui agora. E aí era esquisito até para as pessoas, porque era com quem ela tá falando, tá louca? Certamente. E não era, eu tinha certeza de que era ele. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu participei de um show de talentos na escola, né? E aí o que aconteceu? Nesse show de talentos, eu cantei Feeling Good, da Nina Simone. Uau! E aí ganhei, né? E eu era muito nova, eu tinha lá umas 11, 12 anos. E aí eu cantei pra eles, Blood's flying high, you know how it feels. E aí ganhei o show de talentos. E lá, aí tinha que falar o que você queria ser quando crescesse, né? Eu falei, poxa, quando eu crescer, eu quero ser tão grande quanto a Oprah.
disse isso. E aí, quando eu estava com 17 anos, nesse buraco onde meu marido tinha acabado de ser assassinado, eu estava com uma criança de 3 meses e toda a minha vida futuramente que eu tinha construído, meu castelinho de areia tinha sido abatido ali, eu pensei, acabou aqui, meu fim é esse aqui. E aí eu lembro que Deus olhou pra mim e falou assim, acabou mesmo. Aí eu falei assim, eu sei. Ele falou, não, acabou o seu tempo de sofrer, porque você é minha próxima Oprah. Uau. E aí naquele momento foi uma hora que eu levantei assim, bizarro, fui tomar banho e minha mãe me olhou, tipo, ela tá indo tomar banho. E aí, desde aquele momento eu comecei a me redescobrir como pessoa, como mulher, como Bia Ben, como mãe, como artista, como pessoa espiritual que sou, de tudo um pouco. Entende? Porque existiram momentos na minha vida que eu literalmente não sabia quem eu era. E uma das coisas que eu percebi que é super importante para qualquer coisa que você queira fazer e que você queira que dê certo é você entender quem você é. É o que você é que leva você ao sucesso. É o que você é, a sua essência que faz as pessoas se identificarem com você, que faz as pessoas ficarem presas a você. Então, quando eu entendi que o que eu era muito valioso, eu comecei a só ser eu. E isso funcionou. E a vida te deu um outro companheiro que é o seu filho Ben. Como é que você define hoje o seu filho na sua vida? O Benjamin. Benjamin é esperança, Benjamin é alegria, Benjamin é sorriso, Benjamin é felicidade, sabe? O Benjamin, ele é desafio. Ele me desafia a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele me desafia a dar o meu melhor pra ele. Porque ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso que você não pode dar menos do que o mais maravilhoso que ele merece, sabe? Assim, o Benjamin chegou na nossa vida e ele sempre foi uma criança muito inteligente. Benjamin andou com 10 meses, ele falou com 10 meses. E aí, quando você via um pitoco andando e falando, vovó, mamãe, cadê o papai? E não sei o que, eu falei, que isso? E era isso, eu olhava pra ele. E ele sempre foi muito inteligente. E aí, ele foi crescendo, evoluindo. E o que acontece? O Ben, ele é muito incrível. Mas o Ben, ele é muito de mim, ele é muito da minha mãe, ele é muito dos meus irmãos, ele é muito da minha família. Então, quando eu olho pro Ben, eu vejo o quão incrível eu também sou. O quão incrível a minha família também é, entende? E os dotes que ele tem, assim, né? Benjamin cantava Whitney Houston comigo com 1 ano e alguns meses, assim. Sim. Agora ele tá falando as cores em inglês, eu falo, e aí, roxa? Ele fala purple, mamãe. E eu fico assim, tipo, sem reação, assim, pra... É tão inteligente que ele é, né? Um dia desses, ele falou assim, eu tava chateada por algum motivo, lembro qual era, né? Existe um erro que às vezes eu cometo, que é a comparação. Às vezes você tá indo muito bem, assim, você tá indo bem. E aí você olha uma pessoa, você acha aquela pessoa legal, né? Você acha aquele trabalho legal, então você olha e você fala assim, eu não sou tão boa quanto. E aí você começa a se comparar. Às vezes é algo inconsciente. Quando você percebe, você já tá no master da comparação. E aí eu lembro que um dia eu fiz isso. E aí eu falei, caramba, eu comecei a ficar chateada e eu cheguei até a chorar. Porque existem coisas na minha vida que eu ainda não concretizei. É normal na vida de qualquer um. A gente não chegou no auge ainda, né? E aí eu fiquei, caramba, fiquei um pouco chateada e tudo mais. E aí o Benjamin olhou pra mim e falou assim, por que você tá chorando? Você é tão linda. Aí eu falei, eu sou muito linda. Ai, e chorando aqui, entendeu? Muito chateada. E aí eu fui ver o meu Instagram. E fui ver o que eu produzo e quem eu sou. E aí eu falei, nossa, caramba, realmente esse vídeo é legal. É porque a gente às vezes se perde, né? Às vezes a gente pergunta, mas por que eu tô aqui? O que eu fiz pra chegar aqui? Né? E aí eu lembro que quando eu tava no comecinho, assim, do Instagram, eu tinha meus 800 seguidores. Eu perguntei pra Deus assim, o que eu vou fazer? Me fala aí, porque você me colocou nessa, agora tem que me ajudar. O que eu vou fazer? Aí ele falou, seja você. Falei, mas eu não tenho tanta graça assim. Eu não sou... E aí eu achava que a graça era você ser rica, você estar fazendo várias viagens, você ser uma pessoa que falasse milhares de idiomas, você ser uma pessoa que a sociedade põe como completa. Quando, na verdade, as pessoas querem boas energias. O que as pessoas querem é sentir paz. Então, às vezes, uma palavra que eu digo pra você é que nos traz um conforto e vai trazer um conforto pra milhares de pessoas através de um vídeo. Que é mais ou menos o que eu faço ali. Uma vez eu fiz um vídeo que é muito importante, que é o que eu não me sentia assim, e eu comecei a me sentir assim, e eu pensei, talvez existem mulheres que precisam se sentir assim também. Que eu tava de biquíni, eu ia pra praia, e eu fui pra praia, eu me olhei no espelho e falei, nossa, que grande gostosa que eu sou. E eu falei, você é mãe, mas você também pode ser gostosa. Maravilhosa. Você é mãe, mas você não tá morta, você pode fazer milhares de coisas porque você é mãe. E você é mãe, você por exemplo, eu sou mãe, eu sou influenciadora, eu sou empresária, eu sou muitas coisas. E eu posso ser. Você passou pela depressão
logo após a partida do seu companheiro, do seu marido. Eu queria saber como é que foi esse processo para você e como é que foi o momento que você conseguiu se conectar com o neném, que você não ficou voltada para esse sofrimento, sabendo que tinha uma vidinha ali, dependendo de você naquela hora. Era isso. Como é que foi isso? Era isso, na verdade eu tinha que cuidar, exatamente isso, eu tinha que cuidar, eu tinha que fazer, a morte, né, do Samuel, do pai do meu filho, me afetou tanto. É claro, porque foi uma morte trágica, algo muito grande, mas também por um ponto. Aos meus 6 anos de idade, meu pai foi assassinado também. Nossa. Então, e eu morava em comunidade, né? Eu sou uma mulher negra, periférica, eu tive filho muito cedo. Então, a situação aqui era, quando você mora na comunidade, né, na favela e tudo mais, existe o tráfico. E as mulheres pensam, eu não vou me envolver com nenhum homem do tráfico, porque ele pode morrer, ele pode ser preso, ele pode não ser um bom pai. Pode sobrar pra vocês então, todos, né, família? Exatamente. Então, quando eu pensava em quem vai ser meu companheiro, eu selecionei, entendeu? Eu literalmente, eu gostei do Samuel, mas antes de eu ficar com o Samuel, eu ainda fiquei um tempo ali entendendo quem era o Samuel, quem era a família dele e tudo mais. E aí depois eu percebi o Samuel, ele era uma pessoa maravilhosa, ao meu ver. Quando o Samuel faleceu, todo o complexo de onde eu morava, que era o complexo do São Carlos, eles praticamente todos desceram para onde foi o velório dele. Porque ele era uma pessoa incrível. Ele era uma pessoa que ele fazia vários projetos sociais, ele trabalhava com luta, ele fazia jiu-jitsu, ele era professor de jiu-jitsu. E assim, ele tirava as crianças daquele foco de que o tráfico é algo maneiro, que não é. Porque quando a gente olha, a gente vê as mortes acontecem, o tiroteio acontece na comunidade. Mas quando você vê um bandido, você olha pra ele, assim, quando você é uma criança, né? Uma criança menino ainda, você olha pra aquele bandido e você fala, nossa, como ele é poderoso, porque a gente passa fome aqui. E ele tem comida. Uhum. A gente não tem nada, e ele tem moto, e ele anda com essa arma, então ele é poderoso. Então as crianças têm o ideal de que aquilo é bom. O Samuel fazia o contrário. Ele trazia o ideal de que não, isso não é bom, mas você pode lutar, e lutando você pode ser visto, e você pode crescer, e você pode ser um grande lutador, e não sei o que, e as crianças amavam ele. Porque ele não só dava aquele trabalho ali, né? Não só fazia aquele trabalho, como ele trazia as crianças pra si, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, assim. Quando você quiser mudar a vida de alguém, primeiro você tem que conquistar a pessoa pra sua pessoa. Entende? Não é chegar e falar, toma essa cesta básica, não, é entender o que ela vive. Tá. E foi justamente isso. Como eu vim da periferia, as minhas pretinhas, quando olham pra mim hoje em dia, que, por exemplo, moram... Eu amo quando você fala isso, é coisa mais... minhas pretinhas e meus pretinhos, é como eu chamo eles. Quando eles olham pra mim, eles falam, caramba, eu consigo sair daqui, eu consigo vencer, eu consigo chegar onde eu quero, porque ela conseguiu. E eu consegui justamente pela minha força, pela minha garra. E quando você pergunta, Bia, mas como que você fez pra sair disso? Nossa, o bem, ele me deu muita força. Mas a minha maior força foi Deus. Deus sempre estava ali ao meu lado. E assim, eu digo que eu sou muito musical. E Deus, ele falava comigo através das músicas. Eu lembro de uma música que eu cantava quando o bem nasceu, que era, o nome da música é És o Maior. E ele falava, maior do que as lutas que eu vivi, maior do que as perdas que eu sofri. E eu cantava isso chorando porque eu falava, Deus é maior do que todo esse meu sofrimento. Então eu vou conseguir passar dessa fase. Porque mesmo na hora que o Senhor olhou pra mim e falou assim, você é minha próxima Oprah, e eu levantei, ali não acabou. Eu tive um processo. E os ápices são legais, mas o processo ele é dolorido, porque o processo é evolução, evoluir não é fácil, evoluir dói. Porque evolução é você sair do seu modo de conforto, ali da sua área de conforto, que você tá ali tranquilo, falando, não, realmente aqui eu ganho, sei lá, R$1.200 por mês, eu vou ficar vivendo essa vida, eu vou comer isso aqui, eu vou em tais lugares. Quando você tem que evoluir, você começa até que, tipo assim, a sua meta era 2, agora ela passa para 10, então é mais esforço, é mais tempo, é mais investimento. Às vezes é mais, você fica um pouco cansado mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Tudo isso é um conjunto. E não foi fácil. Não é fácil. Você tá com quantos anos, Bia? Eu tenho 20. Você tem certeza? Eu acho que eu tenho um espírito de nego velho. Eu sempre digo, eu sempre digo. Eu sempre digo. Maturidade. Que coisa incrível que eu ouvi você falar. É. Você ensina muita gente que viveu metade do que você viveu, com toda certeza, que pode ter aí os seus 60 anos já. Que lindo. É muito lindo ouvir você falar, de verdade. É muito maravilhoso essa questão da maturidade que eu atingi. Mas, assim, quando a gente para pra pensar... na questão de toda a dor que eu sofri, se eu pudesse escolher, eu não teria sofrido, né? Mas é assim, eu olho sempre para um lado, assim, eu tenho uma frase que eu levo comigo, né? Nada em vão. Se não for bênção,
É lição. Sim. Então, com muitas coisas que eu aprendi, que não foram coisas que eu falava assim, ai, caramba, venci, isso é muito bom. Mas eu aprendi algo ali, entendeu? E ainda tô aprendendo, ainda tô evoluindo. Eu tava conversando com o motorista que me trouxe pra cá, né? Muito gente boa ele. E a gente tava conversando e a gente falou, nossa, parece que a gente se conhece há 40 anos. Eu falei, pois é, porque a nossa conversa tava fluindo de uma forma. Que delícia. E ele foi conversando comigo e eu vou aprendendo também, eu amo conversar. Eu sempre saio do Uber, do táxi, assim, falando, nossa, ó, vai ficar tudo bem com a sua filha, sua esposa, gente boa. Eu sei a vida toda, porque a gente vai trocando. A gente acaba trocando uma ideia muito grande, né? Mas assim, é muito importante você saber ouvir todo mundo. Ah, mas essa menina é tão nova. Ah, mas essa pessoa não tem o que me acrescentar? Tem. Pessoas são diferentes. Sempre. Pessoas têm vivências diferentes, pessoas têm realidades diferentes, pessoas têm perspectivas diferentes. Então, elas sempre têm um ponto a trazer diferente pra você. Sim. Então, quando eu posso ouvir, eu falo, não, pode me contar, me conte sim. Então, eu posso não absorver tudo que você me trouxe, mas algo ali vai me fazer alguma crescer. sementinha planta, né? Vai me fazer crescer. Muito bom. Eu estava aqui procurando números, né? Eu imagino que agora que a gente está conversando, como a coisa está sempre aumentando, né? E o seu trabalho cada vez mais aparecendo lindamente. 3 milhões de seguidores nas redes sociais, 19,4 milhões de curtidas só no TikTok. Pensa, gente, o tamanho dessa mulher com 20 anos. 46 milhões de visualizações apenas no perfil no Instagram, né? E isso teve um start. Eu sei que você tem um padrinho maravilhoso. Queria que, para finalizar, você contasse um pouco dessa história, né? Porque hoje você é um destaque, uma influencer incrível que está trazendo essa mensagem linda de vida, de fé, né, para muita gente. E você teve alguém que deu essa visibilidade, né, que trouxe isso através das redes e que eu não sei se ele já sabe disso hoje, mas ele é seu grande padrinho, né, de profissão. Que é o Lázaro Ramos, né? Olha, que padrinho. Quando eu tinha meus 800 seguidores ali, que foi quando eu entendi que eu ia começar a viralizar, porque eu fiz um vídeo cantando Saving, da Whitney Houston. E o Benjamin cantou comigo. E aí esse vídeo, ele começou a viralizar, acho que tipo em 2 dias, ele deu umas 10 mil visualizações. Eu falei, meu Deus, eu tô muito famosa. E aí nisso, eu lembro que umas pessoas começaram a repostar meu vídeo, aí começou aquela coisa e tal. E aí o Lázaro pegou meu vídeo e postou no feed dele. Ele falou um dos meus achados, ele colocou assim. Né, o Lázaro sempre foi uma pessoa que eu sempre olhei e admirei, né? Eu sempre gostava de ver ele ali, porque ele me representava, entende? Eu acho que esse é o ponto. Da mesma forma como o Lázaro, ele me trouxe essa visibilidade, ele abriu essa porta, sabe? E essa porta foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu acho que é o mesmo objetivo que eu tenho. Eu quero encontrar pessoas na internet que às vezes elas não são, nem têm essa visibilidade toda, mas você vê o quão preciosas elas são. E aí, como você tem essa visibilidade, que era o caso do Lázaro, ele abriu essa porta. Então, quando ele abre essa porta pra mim, ele me dá a oportunidade de voar. Entende? Que foi exatamente o que eu fiz, porque depois que esse vídeo viralizou, foi quando eu perguntei pra Deus, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou, seja você. E aí era isso, eu literalmente fazia vídeos todos os dias, levando meu filho pra escola, descendo o morro, deixando ele na escola. Dá tchau pro Gari, filho. Tchau. Fica com ele. Teve um dia que eu cheguei atrasado com ele na escola, ele gritou, tia Lídia, abre aqui. Todo mundo, meu Deus, gente, eu pensei. Então sempre essa coisa, e mostrando que, tipo assim, gente, tem um lado bom, mas tem esse outro lado também, porque foi o que eu disse pra você, quando as pessoas se identificam com você, seja na coisa boa ou na coisa ruim, entendeu? Seja na alegria ou na dor, elas ficam. E na dor ainda mais. Porque às vezes eu tenho muitas mulheres pretas que me seguem, são mãe solo, e por vários motivos. Eu sou mãe solo porque o pai do meu filho foi assassinado, mas existem pais que abandonam simplesmente. E elas estão ali, elas estão fazendo acontecer. Inclusive, eu fiz uma publicidade esses dias que eu falei, nossa, que publicidade linda. Que a publicidade era divulgue mães. Divulgue mães. Existem muitas mulheres que são mães que estão ali, estão trampando, que você sabe... Achei lindo esse post. Você compre viu? delas. Entendeu? Compre delas, exatamente. Tipo assim, são coisas pequenas. Pra você, às vezes, vai ser postar um story, mas pra ela faz diferença. Sim. Sabe? Às vezes, e eu sempre digo, se você não sabe que existe, você não compra. Mas quando eu olho aquele quadro, eu falo, nossa, que lindo, imagina ele na minha sala. O ponto é esse. E assim como o Lázaro Ramos fez a diferença na sua vida, qualquer pessoa pode fazer diferença na vida qualquer dessas pessoa. mães. Não necessariamente pessoas muito grandes com visibilidade, que eu digo nesse sentido, sabe? Mas assim, eu digo que é um do lado do outro. Por exemplo, essa mãe que ela vende um brownie. Eu sou vizinha dela. Então a minha amiga, eu moro, sei lá, vamos botar, no centro. A minha amiga da Tijuca não vai saber que ela vende esse brownie, mas se vê o meu story, fala, nossa, que vontade de comer um docinho. E já mais uma venda pra ela, que já faz a diferença. Sim. Porque uma coisa que eu disse foi, gente, Dia das Mães, receber presente e tudo mais, é delicioso. Mas muito melhor pra qualquer mãe é ver o seu filho bem amparado. Agora, tem mais pergunta, não tem jeito. Eu quero ficar, né, conversando pra sempre com ela, porque que delícia de papo, gente. E os planos pro futuro, Bia, como é que estão?
Uma vez eu tava conversando com a minha mãe, eu era pequena, eu nem pensava na internet, e eu disse assim, mãe, você sabe que eu sou muito grande, eu vou ser muito grande, né? Ela falou, eu sei. Eu falei assim, tá, então eu me vejo como cantora, eu me vejo como influenciadora, eu me vejo como apresentadora, eu me vejo em todos esses pontos, sabe? Eu me vejo como atriz, tudo eu aprendo. E aí o ponto é que sim, eu tô mirando na carreira, né, pra cantar. Eu tô tentando fazer algo que seja lindo pra todos, mas lindo pra mim. Que eu faça aquilo com muito amor, que eu entenda que aquilo tem a ver comigo, seja um pedacinho de mim, sabe? E a música, ela sempre esteve na minha vida, a música pra mim é tudo, assim, literalmente. E eu amo música, então quando eu ouço Aretha Franklin, quando eu ouço Whitney Houston, quando eu ouço essas mulheres, Etta James, meu Deus, eu falo, meu Deus, eu preciso ser um pouco disso, entendeu? E aí agora eu tô aqui fazendo umas músicas com meu amigo Mãozinha, a gente tá lá fazendo umas coisas legais e eu fico bem feliz em poder, né, tá gerando algumas coisas. Eu sei que por enquanto tá no off, né? Então as pessoas não sabem muito. Mas é muito legal depois que tudo explode no mundo, né? Quando todo mundo tem acesso a essa informação, eu acho que delicioso é você contar como foi o processo. Sim. Entendeu? Porque é aí que tá o aprendizado, né? É aí que tá o aprendizado. E aí obrigada, é isso. Bia. Tô muito feliz. E prazer de estar aqui com você. Foi maravilhosa a nossa conversa. O prazer foi todo meu. Que papo delicioso. Volta Gostoso, sempre. né? Qualquer novidade que você tiver pra contar, por favor, venha. Muita sorte e sucesso pra você cada vez mais, né? Porque o sucesso já tá aí, né? Só com a sua fé e com a sua garra, eu não tenho dúvida que você vai muito mais longe do que você já foi. Amém. Parabéns pela sua família. Imagina o tamanho do orgulho que a sua mãe sente cada vez que ela olha pra você e vê uma mulher maravilhosa como essa, com essa pode crer que eu mentalidade. sou isso, tudo que eu sou, né? Tudo que eu sou é por conta dela. Imagino que sim. Ela me criou com muita vontade de dar certo. Sabe quando você fala assim, essa aqui dá certo? Foi como ela criou todas nós, né? Nós somos 3 meninas. Três meninas. Três Uau, meninas. que força. E ela cuida da gente assim. A minha mãe tem um amor, um carinho e uma proteção. E ela sempre me mostrou o correto, assim. Então, quando ela olhou pra mim, ela falou, você vai dar certo. E minha mãe também é uma pessoa que... Ela tem a história dela muito forte. Eu falei pra ela, mãe, a gente vai investir. Eu falei, mãe, a gente vai investir, a gente vai criar um livro seu. A minha mãe, por exemplo, ela morou na rua de 3 anos de idade até os 8. Ela foi colocada na rua, ela morou na rua, então ela viveu nessa loucura. Depois ela foi adotada, mas ficou passando de família em família. Então, quando a minha mãe, ela é minha família. O que ela não teve, ela me deu. Você entende? Sim. Então, ela é muito grande. A minha mãe é muito imensa, assim. Eu posso sair daqui simplesmente deixar minha mãe e você nem vai embora. Você vai ficar aqui só ouvir. Ai, sim. Não existe uma pessoa que conversou com a minha mãe e não ficou encantada. Eu não conheço. Que fala, delícia. ai, por favor, deixa eu levar ela pra mim. Eu falo, Próxima calma aí, vez essa você aqui traz a sua mãe eu trago. aqui, por Eu favor. trago. E o Ben também, que eu tô doida pra conhecer. Outra delícia, então, outra numa próxima delícia. família inteira. Uma delícia. Obrigada, Bia. Muito Obrigada sucesso pra a você. viu, de coração. Obrigada a você. Dá bom dia pra ele, filho. Oi, bom dia. Fala, tá tudo bem, Gari? Tá tudo bem, galera? Viram só, gente? 20 aninhos e quanto ensinamento de vida, né? Quanta inspiração. E tudo isso porque passou por uma dificuldade gigante na vida, conseguiu dar a volta por cima sempre com muita fé. E só aí já tem uma inspiração muito grande, né? Já influencia tanta gente com tanto exemplo bom. Um beijo pra você, Bia. Muito obrigada pela participação, viu, gente? E pra você seguir nas redes sociais, @IMBiaben, @IMBiaben, pra você seguir nas redes, tá bom? E a gente vai incrementar, né? Porque me parece tão fácil essa primeira receita que a gente teve que inventar umas coisinhas a mais aqui, né? Tô recebendo pela primeira vez este querido chefe Rosivaldo Bispo. Que prazer, hein? Aliás, um predestinado para esse dia hoje aqui, Bispo, né? né? O nome já diz tudo, né? Maravilhoso, né? Bispo, ele tá pronto para fazer a oração, né? Para fazer esse pão tão sagrado. O pão é sagrado mesmo. É um alimento sagrado, sempre foi, O pão é né? sagrado, eu falo sempre assim, o pão ele tem um símbolo tão assim forte, porque ele está em todas as religiões, ele está em todas as classes sociais, Sim. pobre, rico, todo mundo tem acesso aos pães. É um alimento primordial. Ele é primordial. Então é Fundamental. por isso que eu chamo pão de santo, né? Acho que o pão é algo que está acima do que nossa expectativa. E realmente acessível a todos, né? Sim. Se você parar para pensar que você vai fazer um pão a partir de 2 ingredientes. Sim. E um ingrediente extremamente acessível como a farinha de trigo. Sim. Né? Sim. Então realmente é acessível a todos. Que é o caso nosso aqui. Esse pão ele é um pão ázimo, né? Foi da época do Êxodo, né? Quando o povo saiu fugiram lá do Egito para a Terra Prometida. Então eles fizeram esse pão e na época não deu tempo de fermentar. Então levaram embora do jeito que estava e foi o que consumiram ali para diante. Então ficou como o símbolo do cristianismo depois. E a falta de fermentação acho que até ajuda na conservação, né? É um pão que dura mais Sim. para você atravessar numa viagem de Sim. muitos dias, né? Ajuda muito e além do que ele é um pão também saudável, né? Porque você tem ali água e
água e farinha de trigo. Dá a energia necessária Pois é. para a longa caminhada. Sim. Né? E nós vamos ensinar como fazer isso aqui. Vamos lá então? Vamos Bora, começar? então? Bom, Então, como já falamos, ingredientes mega simples, a gente sempre coloca para vocês nas redes sociais para vocês pegarem as quantidades depois. Mas vamos começar com o ázimo, que é farinha e água. Bora lá. A receitinha tá aí, nós vamos utilizar farinha de trigo, tá? E água. E o processo de batimento aqui, que pode ser manualmente ou numa batedeira planetária, sabe aquelas que faz o bolo, né? Então você vai fazer ela aqui, ó. E qual que é o segredo dela? Deixar descansar depois. Então vamos deixar ela ficar em repouso por cerca de 1 hora antes de trabalhar ela, sabe? Então primeiro você ativa o glúten. Isso. Precisa sovar, precisa trabalhar essa massa. Então, ela não precisa, como não tem o sal e não tem o fermento, não tem muito que sovar ela. Então vamos misturar e deixar ela lisa e enxuta, né? Seria o ponto ideal dela. Dessa forma a gente vai ter ela com o glúten depois desenvolvendo melhor com descanso, né? Entendi. Então vai acabar ficando bem melhorzinho. Então a aqui, ó. gente vai mexer o suficiente para agregar a água com a farinha. Não precisa ficar batendo, trabalhando. Não precisa. Tá, só pra ela vai lisinho. só, tá aqui, tá certinho a quantidade de água, que é 60% de água. Dá pra ver aqui, ó. Bora aqui no ladinho. Dá pra gente fazer ele bonitinho aqui, ó. Põe uma pedrinha aqui e faz fazer a sova dele, ó. Fazendo aqui a sova dele. E assim que ela tiver já no ponto de liso, olha aqui, ó. Liso e enxuto, quer dizer que ela já tá boa. Legal. Então é só misturar um pouquinho aqui ela, tá? Só tirar Rápido, né? só tirar a luvinha, tá? Que tá me incomodando um pouquinho. Tá atrapalhando mais do que ajudando, Nossa, né? Mão de chefe é sempre limpa. Fica sempre assim. tranquilo, meu querido. Tá bem limpinha. Mas aqui, agora tô mais à vontade. Ah, tá vendo? Agora vai dar certo, Olha né? só, aqui que eu vou fazer aqui, Jane, olha só, eu vou fazer uma sova dela aqui, mas é bem simples. Como eu te falei antes, não tem sal, não tem fermento, então não tem problema nenhum. É só juntar ela aqui bonitinho. Deixar a massinha bem Olha homogênea, só, né? deixa ela bem homogênea aqui. E aqui depois que ela ficar pronta, olha aqui, ó. Não gruda mais na mão, tá lisa e enxuta. Então tá na quantidade de água correta aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer as bolinhas de 80 gramas aqui e vou guardar ela para descansar por volta de 1 hora. Isso pode ser na geladeira, pode ser numa geladeira, pode ser também fora da geladeira, depende de como você queira. Quando põe na geladeira, ela pode ficar pro próximo dia. Pode ficar até 1 semana, se for preciso. Faz a bolinha aqui, ó. E você vai guardar ela. E tem um jeito especial de guardar para não criar aquela casquinha em volta? Então, vou pôr um plástico por cima e deixar numa geladeira cerca de uns 6 graus, a geladeira, né? Tá. E fazer essa bolinha aqui. Eu já trouxe ela aqui pronta para te mostrar como é que eu vou fazer com ela. Olha só que fácil aqui, né? Faz essas bolinhas aqui, depois fazer ela já prontinha aqui. São essas aqui ou Isso, essa daqui. Essa aqui? Olha só como ela fica descansada. Então você já deixou ela descansar, ela espalha um pouquinho, olha isso? aqui, sim. Isso é legal, porque aqui o que acontece? Ela desenvolveu bem o glúten dela, olha como tá lisinha. Vou te mostrar aqui, mesmo, ó. Mudou bastante, né? Sim, ela tá perfeita aqui, ó. Isso aqui é o glúten que você comentou. Olha que bacana. Nossa, como estica! Olha só. Olha que porque legal! ele tá, ó. Ele tá realmente bem desenvolvido. Isso quer dizer que eu vou ter um produto melhor. Que bacana! Tá bem feito o véu, né? Que você Interessante que às vezes a gente acha que o que vai fazer esse efeito é o fermento que a gente colocou. Não é isso aqui. Como não tem fermento essa massa, olha aí. Que legal! Ó, não tem fermento, isso aqui é extensibilidade. Então eu consigo fazer muitas coisas com esse produto elástico. aqui, né? O que eu consigo fazer com ela aqui, ó, simplesmente... Próximo passo, então, aqui qual agora, essa daqui, ó, um pouquinho de farinha. E sabe qual que é o segredinho aqui para ficar mais fácil de abrir? Eu vou colocar uma quantidade razoável de trigo. Olha só, embaixo, aqui em cima e embaixo, isso vai me ajudar a abrir mais fácil. Então muita gente põe aqui um pouquinho de farinha. Só aquele pouquinho para não agregar mais. Pois é, e não precisa, que aqui, ó, tem que colocar bastante. Ela vai, olha como ela vai escorrer bem fácil aqui, ó. Olha só. Põe aqui em cima, ó, bem fácil mesmo, ó. E também como você não está amassando, você não está agregando mais farinha, você está só abrindo, né? E olha aqui, ó, eu coloquei mais embaixo. E ó, o rolo vai bem fácil. E olha que bacana aqui, olha só. Gente, não tem dificuldade isso aqui, ó. E vai ficando um formato de um disco. Claro que se ficar um pouquinho desuniforme também, não tem problema. Tá. Mas olha aqui, ó. Olha só. Olha só. E olha aqui, ó. Tá bem desenvolvido, porque ela descansou. Então eu não posso pegar ela aqui, de repente, acabei de fazer, já abri e fazer. Então muita gente esquece desse descanso. Qual o tempo mínimo de descanso para conseguir? 1 hora. 1 hora. Pelo menos 1 hora. Tá. 1 hora. O ideal é que você faça hoje e amanhã é que eu vou produzir esse pão. Entendi. Porque ele precisa o quê? De descanso. Então tudo que você faz de pão, quando você faz aquele movimento de sovar a massa, ela sofre aquele estresse. Então você separa tudo que tem de proteína, separa os produtos, todos eles. Quando eu descanso, ele volta ao normal. É a natureza, né?
Então ela volta o que era antes. Por isso que a gente consegue fazer um pão sempre bem formado, porque ele descansou. E essa dica que você está dando desse descanso vale para outros tipos de pão? Vale, por exemplo, a massa de pizza? Vale se a gente quer abrir dessa forma mais fácil também? Vale para todos os pães, porque assim, o que acontece? A pessoa quando faz um pão, ela nunca deve fazer rápido. Tudo que eu falo sempre assim, o pão bem feito, ele é acima de 8 horas de descanso. Então se eu faço fermentação, põe um pouco fermento, porque eu vou conseguir deixar ele descansar por mais tempo. Tudo que ele descansar, ele volta as proteínas, ele volta os nutrientes, tudo como devia ser. Se eu fizer ele rápido, aí vai dar aquela indigestão, né? Vai dar aquele refluxo, né? Aquela queimação. Então muita gente confunde e fala que é por causa do fermento. Pão me dá azia porque tá com fermento. Pois é. E o fermento não tem essa culpa. Eu não sei porque o pessoal fala do fermento, né? Porque tem que culpar alguém, né? Não, e aí não sabe quem é o culpado, achou o fermento. O culpado foi a tua pressa, né? A pressa do padeiro. A pessoa tem uma pressa danada, isso aqui não. Pô, gente, pão é natureza. Isso aqui o pão não é o produto mais importante do mundo. Sim. Então tem que respeitar o processo, tem que trabalhar com ele assim, ó. E olha só, eu vou colocar aqui. E uma vez que abriu com esse tantão de farinha, você pode fazer o que quiser com ele aqui, que ele não junta, olha lá. Nossa, a hora isso que aqui, você abrir, olha aí que legal. E aqui, ó, você pode tirar um pouquinho do excesso, tá? Mas com a farinha fica bonitinho, sabia? Fica bem legal. E aqui, pessoal, olha, eu vou usar aqui uma forma de pizza mesmo. Olha que bacana. E aqui, ó, eu vou conseguir colocar no forno bem quente. E outro segredo também é o forno. Se eu quiser ele mais maleável, para poder movimentar ele, fazer ali um café da manhã, da tarde, tem que ser rápido, tá? Forno bem quente. Quanto tempo no forno? Olha, esse daqui eu não testei ainda, mas lá no meu forno é 3 minutos. Jura que é rápido assim? Bem rápido. Eita, dá pra ficar pronto enquanto a gente abre mais um. É bem rápido. Que beleza. Esse daqui é um tipo de produto que você pode fazer para todo tipo de acompanhamento. E nós deixamos aqui algumas sugestões, que é comer ele com os patês, com a berinjela, até baba ganoush, né? Delícia. Muito bom. Com hummus e tudo mais. E sim, ele combina com tudo. E olha só, fica realmente gostoso. Você fala, mas não tem sal, que o sal é que dá sabor, né? Mas olha, experimente. O sabor é o que você colocar também, né? Ele vai ser ali a base, né? Sim. Legal. Vamos ver como é que ele tá? Olha só que bacana. Você disse que são 3 minutinhos? Olha aí. Já tomou forma já vamos tirar ele já, tá? Já tá pronto? Tá prontinho já. Ai, gente, muito rápido, bacana. Olha que bacana aqui, ó. E ele faz umas bolinhas dentro, né? Olha que bonito. Que bonito, é lindo, gente. Né? Pode tocar ou ele vai afundar? Pode, não, pode ficar à vontade. Ele tá crocantinho. Perfeito. E eu abri mais um aqui, ó. Assa muito rápido, ele faz umas bolinhas também. Ele assa rápido. E lembra que eu comentei que se eu quiser ele maleável, assim, que flexível, é mais rápido ainda, for mais quente, é coisa de 1 minuto. Sim, olha, ele tá perfeito. Se eu quero ele mais sequinho também, depende de qual que é o teu propósito. Dá pra deixar mais crocante, né? Se a pessoa quiser quebrar pra mais crocante. Também comer com patês. Eu prefiro ele bem sequinho. Que legal. Ele mais crocante assim. Olha que bonitinho aqui, ó. O véu tá bem desenvolvido. E não foi sova, foi descanso. Se eu colocar sal, eu atrapalho essa receita? Não, fica muito bom. Se eu quiser salgar essa massa, pode? Sal, do jeito que tá aqui, sal, sem fermento, sem nada. Boa. Vai ficar muito mais gostoso. Tá bom. Vamos por outro no forno? Vamos. Já Opa, esse outro que você abriu, né? Abriu mais um. Mais 3 minutos tá pronto. Enquanto isso, a gente vai fazendo então a outra receita, que é a versão um pouco mais completa, né? Bom, digamos que é um pão ázimo revisitado. Sim. E o que eu fiz aqui, ó? Para não ficar no... Eu sei que o público quer algo a mais, né? O que nós pensamos aqui? Em fazer uma versão dele... Claro que o nome não seria ázimo, porque ázimo é porque não tem fermento, né? Então, é tipo um pão sírio, né? Que é um pão árabe, só que a mesma receita, mudando aqui algumas coisinhas. Pouquíssimos ingredientes. Lembra que na época do Êxodo, eles utilizaram ervas amargas também, em alguns propósitos lá, para significar... para lembrar lá do tempo de amargura que eles tiveram no Egito, né? Então nós trouxemos aqui, ó. O que você fez? Aqui é uma água com azeite, tá? Rúcula, né? E ervas, né? Para fazer, simular as ervas, né? Só que não é amarga, né? Isso. E colocou a rúcula para trazer esse corpo, né? Para esse sabor. Que ficou maravilhoso. O cheiro tá... Gente, então, que cheiro de pesto, que delícia! Pois é, tem pesto aí, realmente tem. Tem manjericão, tem azeite, né? Nossa, imagina como é que vai ficar esse pão. Pois é, e essa dica aqui é para você que quer fazer uma variação legal, para fazer um pão bacana e arrasar mesmo. E dá para você vender e ganhar muito dinheiro também. Menino, já tava com fome, depois que eu senti esse cheiro, agora eu não vejo a hora de ficar pronto esse pão. Fica bom demais. E olha só, delícia. Nós vamos colocar aqui, no caso, fermento, sal, açúcar e nosso composto aqui de azeite com água, rúcula e o pesto, né? Então isso entra no lugar da água. É no lugar da água. Vai dar um sabor assim sensacional, tu vai experimentar. Com certeza. E aqui a dica é o seguinte, pessoal, se eu for utilizar o fermento seco, né?
O fermento biológico seco é o mesmo que o biológico fresco. A diferença é o seguinte, esse foi reduzido, ele foi seco, então ele está... Concentrado, né? Ele foi feito em parafinas, né? Então ele precisa ir primeiro na farinha de trigo para acostumar com o trigo. E a gente usa uma quantidade menor dele do que o fresco, é isso? 1/3. 1/3. Eu uso 1/3. Então aqui, ó, tá na receitinha lá as duas opções, tá? Então vou colocar aqui o fermento, quanto menos, melhor. Então o fermento não é bom trabalhar muito. E vou misturar primeiro o fermento. E a dica vai ser o seguinte, que o sal e o açúcar vão vir depois. Porque eles vão influenciar na cadeia de glúten agora. O que vai acontecer? O sal ele fortalece o glúten. Se ele fortalece, vai demorar mais a dar o ponto. Então isso vai começar a esquentar minha massa e eu vou perder aquele ponto de véu bonito que você viu. Porque ele vai começar a esquentar e vai ficando fraco. Isso quer dizer que o pão vai ficar ressecado mais rápido, tá? Então, ó, misturou aqui o fermento por 1 minuto. Ainda falta o sal e o açúcar. O sal e o açúcar. Só que eu vou tirar o pão do forno primeiro, pode ser? Não? Porque já passou um tempinho aí, vamos ver como é que ele tá. Peixe, outro no gato, tem que ser, né, chefe? Então aqui tem que ser ligeiro, como diz, né? Vamos lá, então, ó. Prontinho aqui, ó. Esse aqui já vai ser mais... Também já tá pronto. Prontinho, olha só que bacana. Gente, dá pra fazer uma brincadeira bem legal com esse pão, não hein? é rápido, viu? Fazer uma noite aí de, sei lá, pode fazer um wrapzinho com ele também. Sim. E olha só, aqui ele tá um pouquinho mais tostado. E esse aqui é aquele que eu te falei que pode fazer... Mais molinho. Pode fazer sanduíche com ele, tá? Quer ver, ó? Olha, gente, que delícia. Pode fazer... Dá pra enrolar, fazer aquele wrapzinho, Você pode moldar ele, lembra que ele não tem sal, não tem gordura, não tem nada. Então ele é bem saudável mesmo. Perfeito. E se eu deixar ele dormir de um dia pro outro, então, ele vai ficar melhor ainda, tá bom? Tá bom. Bom, então, a próxima aqui, como eu falei, ó, a receita é a mesma, a quantidade de líquidos são o mesmo, só que aqui tá já com a rúcula, com o pesto e com azeite. Então vai ser do mesmo processo, tá? Vai ficar bem bacana, esse vai ser bem gostoso. Isso vai ficar muito saboroso. Pois é, e aqui, ó, não pode pôr agora, pessoal, nem o sal, tá? Nem o sal. Nem o açúcar. E nem o açúcar, porque eles vão ser um tipo de fortalecedores, tá? Vai ficar bem forte aqui a cadeia de glúten e acaba demorando dar o ponto. Lembra? Você viu que ela deu ponto rapidinho, né? Pois é, mas aqui, se eu não fizer desse jeitinho aqui, ele vai demorar muito dar o ponto. Então, qual que é a dica aqui? É primeiro sovar a massa, deixar ela lisa e enxuta naquele ponto lá, e aí sim colocar o sal e o açúcar, tá? Nesse pão aqui eu tô pensando numa outra coisa. Se eu colocar o sal, eu vou atrapalhar então esse desenvolvimento. Sim. Não vai ficar tão bonito aquela hora de abrir como você mostrou. Sim. Se eu abrir, né, do jeito que você ensinou, coloco na forma e dou aquela sapecada de sal por cima, assim. Nossa, vai ficar maravilhoso. Aí resolve, vai ficar maravilhoso. Fica parecendo aquela focaccia, lembra? Pode até colocar o sal mais grosso, né? Flor de sal, porque você pode tirar depois, né? Ela vai dar o sabor, Ou né? já um sal de ervas, assim. Sim, porque ela vai... Você sabe que o churrasco, né? Você não come aquele sal grosso do churrasco, né? Você tira ele fora. Mas o sabor que ele dá é sensacional, né? É verdade. Então pode pôr o sal grosso aí e dar uma sacudida depois antes de comer, né? Gostoso. Ele vai dar o sabor, você não precisa comer sal extra. Do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer aqui a sova dela. Assim que ela misturar aqui, você viu que é rapidinho? Sim. Agora, se eu colocar aqui o sal antes e o açúcar, já não vou conseguir dominar ele. Vai ser um produto bem mais duro de trabalhar. Em que momento você coloca o sal e o açúcar? Que é então? nesse minutinho, quer ver? Ó, eu vou só deixar ele juntar um pouquinho melhor aqui, ó. Quando eu tiver o domínio dela aqui, que eu sentir que ela já está consumindo legal, a pessoa pode pôr. Não coloca bem antes, não. E também ajuda a esquentar a massa. O glúten, ele tem que estar a menos de 26 graus. Por isso que a gente não pode colocar muito sal, muito açúcar. O açúcar esquenta na hora. Ó, entendi. Aqui agora vai o açúcar já primeiro, não tá mais grudando. Ó, olha aqui, tá naquele ponto lá que nós conversamos agora há pouco. Primeiro o açúcar. Primeiro o açúcar. O açúcar vai dar uma desandada, vai virar água. Vai ficar bem mole a massa. Aí o sal vem e volta a estrutura. É bacana. O sal, ele é realmente... o sal Porque da o vida. açúcar é o alimento do fermento também, né? Sim. E ele vai começar, a partir de 8 minutos aqui, o fermento começa a trabalhar também. Gente, é a primeira vez que eu vejo fazer pão desse jeito. Sério? Todos esses anos aqui, recebendo bastante gente que faz de outras formas, né? É mesmo? Dão certo de outras formas também, Sim, mas eu tô claro. achando tão interessante a sua aula. E olha como é fácil de fazer aqui, ó. Se você jogar, ó, pra direita aqui, ó, pra esquerda, você consegue ter... Olha só como tá úmido agora o açúcar, tá vendo aqui, ó? Sim, mudou olha como a mudou a estrutura, reologia, né? Por isso não pode pôr antes. Aí aqui eu tenho que buscar agora aqui, ó. E eu já vou recuperar ele com sal. É muito legal isso aqui. Isso serve para massa de pizza. Ela ficou meio quentinha, né? Aqui, ó. Olha lá. Vou botar aqui, ó. Agora toda põe o sal peguenta. Aqui. Isso faz parte do açúcar. E Ele aí começou o sal. a desenvolver. Ai, que legal. Coloquei o sal aqui agora. E aqui, ó. Eu vou desenvolver o glúten dela mesmo, tá?
Porque, E se eu for fazer com a fresca, com o fermento fresco, eu vou soltar ele assim na farinha. Você vai colocar... Eu não vou dissolver ele no açúcar como algumas pessoas fazem antes. Não, no açúcar não pode. Tem gente que faz isso, dilui aquele fermento ali, o tabletinho no açúcar, ele vira aquela aguinha, depois vai agregando. Mas aí você mata quase a metade do fermento ali, porque mesmo? assim, o açúcar sufoca ele, né? Ah. Ele é um micro-organismo vivo, né? E o sal, assim, não vai fazer mal para ele, mas vai demorar um pouquinho, vai retardar, né? Antigamente, nossos pais faziam isso, nossos avós, né? Aham, E até usava água quente, né? Então, eu vou colocar o fermento no começo, na farinha. Eu vou dissolver aquele quadradinho no meio da farinha. Se for o fresco, é hora de pôr ele agora. Agora? É só o seco que vai antes. Ah. Então ele vai agora. Porque aí eu vou aproveitar 100% dele. Você pode ver que aquelas receitas antigas, o pessoal usava muito mais fermento. Então, depois do açúcar e do sal, não? Sim. Depois. Depois. Olha só. Porque o sal, ele é bactericida. O que ele vai fazer? Ele vai também matar o fermento. Então, vamos entender um pouquinho, enquanto você termina de... Já deu ponto. Ah, já deu ponto. Já chegou eu ia já. entrar no outro assunto, depois Não, a gente mas conversa. pode falar. Eu quero conhecer mais você, chefe. Sério? Sei que você tem uma padaria. Tanta história para contar, né? Tô sabendo. São 30 anos de estrada, né? Santuário dos Pães, é isso? Santuário dos Pães. Eu falo que você é um predestinado para estar aqui hoje no Corpus Não é? Christi. É que assim, o Santuário dos Pães, você falou que tem também tem uma padaria, que chama Natural Bakery Brasil, né? Tá. Tem uma padaria que é do lado do Santuário dos Pães. Santuário dos Pães foi uma ideia que eu tive para a gente reverenciar o pão. Eu sempre tive o pão como o salvador de tudo, né? Que você Sim. pensar, Jesus, ele multiplicou os pães, né? Sim. Ele não multiplicou a alface, né? Foi os pães, né? Então a gente fez a piada. Olha só, os pães, eles têm a ver com as religiões, têm a ver com a situação financeira das pessoas. O pão que eu mais vendo lá hoje é um pão italiano, que é o pão mais barato de se fazer, pra você ter uma ideia. E quem mais compra esse pão é a classe A. Entende? Então, Sim. quer dizer, você vê que é um pão mais barato, mas quem compra é a elite. Porque ele está envolvido em várias receitas interessantes, entradas e tudo mais, né? Pois é, e assim, nós temos... Aí eu pensei assim, o pão, ele é sagrado. Por isso eu tive a ideia de montar uma escola chamada Santuário dos Pães. Ah, Santuário dos Pães é a escola. É a escola. De panificação. É o nosso centro de treinamento, né? Ah. Não é uma escola ainda, mas é um CT, né? Que a gente dá pequenos cursos, né? De uma semana, de 3 dias, né? Entendi. Recebe chefes do Brasil todo para fazer cursos de panificação, confeitaria. Que legal. Né? E a gente também está engajado em algumas ações sociais da cidade de Osasco, né? Vocês estão em Osasco? Em Osasco. Bacana. Só que não tiver condição de pagar um curso, a gente coloca também lá. Então, procura vocês. Sim, a gente Olha, dá um legal. jeito de ajudar essas pessoas. Poxa, parabéns, que iniciativa incrível. A ideia é justamente chegar a todos. É chegar o conhecimento da panificação, no que depender de mim, com ou sem dinheiro vai fazer. Olha. Eu acho que as pessoas têm que ter o acesso por motivos financeiros, que ela precisa também, e por motivo de alimentação. Sim. Você imagina tu saber fazer o teu pão numa situação difícil, né? Uma pessoa que tem esse conhecimento, não está trabalhando, faz um pão em casa, alimenta a sua família. Sim, sim. Na época da extrema pandemia, a minha prima mora em Londres, há mais de 20 anos. Ela me ligou pedindo socorro lá, que lá trancou todo mundo, mais do que aqui, né? A cidade dela ficou tudo trancado. E ela falou, pelo amor de Deus, a gente tem todos os ingredientes em casa, mas ninguém sabe fazer pão. Aí eu tive que fazer um vídeo para eles, mostrando como fazer um pão do zero, sem fermento, fizemos o levain, tudo, e depois fazer o pão com levain. Depois de uma semana, a eles podem fermentação fazer. natural. Sim. Então, porque essas pessoas, elas tinham dinheiro, mas elas não tinham acesso e não podiam comprar os pães no mercado também. Então, você vê como o pão é importante. E o pão foi terapia na época da pandemia, né? Nossa, a quantidade de gente que se salvou artistas, né? financeiramente, salvou a saúde mental fazendo pão. Eu mesmo fiquei desempregado na pandemia. mesmo? E foi fazendo pão, né? Porque a padaria ficou fechada? Não tinha padaria. Ah, eu trabalhava em não outra tinha? empresa. Meu filho que está aí comigo, Gabriel, foi que teve a ideia de montar a padaria no Instagram, né? O Gabriel montou a padaria no Instagram. E vocês parecem irmãos. Então, mas não sabia que era seu filho, ele é meu filho e é meu anjo da guarda, né? O Gabriel, ele foi que fez a Natural Bakery, né? Eu trabalhava numa empresa de equipamentos chineses, né? Que quando eu vim eu morei na China há 4 anos, né? Tá. E eu trouxe para cá uns equipamentos. Então, na época eu falei assim, não tem como ficar ganhando dinheiro dessa senhora sem eu estar produzindo. E aí ele trabalhava numa empresa grande aí pode falar Facebook, não? Ele trabalha no Facebook? Trabalha no Facebook, então lá ele aprendeu muitas coisas importantes. O que ele fez? Ele falou, pai, a gente pode escolher o público, né? Que no caso ele falou, o nosso público é o público B, a gente está aqui na periferia de Osasco, tudo. Eu falei, bom, eu sei fazer pão, né? Então você vende que eu faço pão. E assim nós fizemos. Ele liderou lá fazendo as vendas dos pães, né?
e eu fazia os pães. Então nós crescemos através do Instagram. Que bacana, gente. Parabéns, Gabriel. Olha, empreendedor, né? Que ideia boa. Quando foi voltando, só vou passar uma aqui na água rapidinho. Fica à vontade. Essas bolinhas pode colocar aqui? Pode sim, por Tá, favor. que agora a gente vai abrir o que já descansou, né? Quando foi voltando a época da pandemia, nós abrimos no shopping uma loja. Abrimos uma loja para fazer entrega, para melhorar o delivery, né? Tá. O que aconteceu? Aí o movimento foi maior ainda no balcão. Que maravilha, Aí nós crescemos gente. no pós-pandemia. No pós-pandemia. E hoje a gente tem uma padaria muito forte em Osasco, né? A gente chama de forte, é pequeno, né? Mas a gente fala que é grande, né? Porque Deus é que abriu as portas, né? Gente, que oportunidade que vocês tiveram. Então, que legal que vocês enxergaram nessa oportunidade. Tem a ver que com... demais. Essa parte empreendedora foi do Gabriel, Parabéns, né? viu? Porque que história ele sabe, eu tinha recém-chegado da China, não pude voltar para a China. E eu falei, agora eu tô desempregado e devendo até as calças, né? Então ele falou assim, bora se mexer, né? Eu dou um jeito, né, pai? E aí eu falei assim, bom, então você vende que eu faço pão. Tá. E você sabe que deu certo, né? Nós conseguimos fidelizar muitos clientes, né? Não foi, Gabriel? Deu muito certo, né? O César, né? Tivemos clientes que eu já chamo de irmão, que foi aquele que ajudou a gente, né? Com certeza. Ó, voltando aqui aos nossos pãezinhos, esses aqui descansaram um tempão. Esse é o que tem fermento, é o que nós batemos agora, que foi feita aqui a receita, né? Só para diferenciar um pão do outro. Esse daqui você vai deixar ele descansando também por 1 hora. 1 hora. Em refrigeração é sempre bom, porque a refrigeração faz o fermento dormir. Se o fermento vai dormir, ele vai estar ativo quando eu precisar, entende? Então eu estou protegendo o fermento. E essa massa também, ó, olha só, como a outra massa, do mesmo modo você vai também abrir aqui, ó, e olha só aqui o ponto de véu dela. Essa tá mais legal ainda. Essa daqui, ó. Nossa, que bacana. Olha só. E o que acontece, ó? Olha como abre fácil. Já pensou uma pizza napolitana aqui, Gente, tô achando a coisa mais maravilhosa do mundo vamos essa massa. Vamos fazer uma pizza aqui, então? E eu achava que eu sabia fazer massa de pizza, eu acabei de descobrir. Lembra que eu te falei que você coloca aqui em cima da farinha? Você viu como é facilita? É bem fácil, gente. É uma coisa simples, ó. Pizza com massa saborizada, Olha meu só. Deus. É a melhor marguerita do universo. Não, não, e aqui tá com pesto, né? Já tá com pesto, tu já isso que pensou eu tô pensando. Aqui? Tu viu aqueles padeiros de apartamento aí que mora sozinho? Olha só, isso aqui pra eles é uma mão na roda, né? Padeiro de apartamento. Olha aqui, que vai naquela massinha pronta do pacotinho. Não é? Gente, coisa mais fácil do mundo fazer isso, adorei. Olha aqui. Então, eu abri na mão aqui e eu posso fazer isso porque... Lembra que eu te falei que o pão é realmente o... Pra mim tem que ser reverenciado, porque aqui é um pão. E se eu abrir aqui no rolo também é um pão. Então eu não tenho nenhuma discriminação de modo de fazer, porque ele continua sendo um pão. Claro. E eu vou amassar isso aqui então, pra ver. Fica até mais rústico, Bora né? aqui então, quer ver, ó? Bora. Esse aqui vai ser aquele... Vai pro forno. Olha aqui, cadê o forninho aqui, Não precisou nem do rolo. Ah, não tem o pau de macarrão, não tem problema. Eu vou usar o rolo no próximo aí, quer ver, ó? Olha só, esse aqui vai ficar um pouquinho mais robusto, né? Porque ele vai estar... Ele vai estar assim... Tem que fazer a forcinha ali, né, Rosivaldo? É o desafio do forno, né? É a pegadinha que a gente faz pros chefes aqui. Quem conseguir fechar o forno ganha um presente aí, pessoal. Olha ganha só, um pão. eu vou abrir aqui no rolo. Sabe o que é legal também aqui, ó? Eu posso fazer também esse pão também já recheado. Fazendo o formato de uma... Sabe aquele calzone? Ai, que delícia. Eu posso fazer ele aqui, ó. Quer ver? Eu acho que eu posso até fazer aqui pra tu ver. Olha só. Ah, eu dou a maior força. Bora fazer que você vai fazer? Bora fazer um trem doido aqui, Posso então? pegar os recheios aqui? Pode sim. Olha que ele trouxe, olha só. gente. Que delícia, queijinho. E isso aqui é legal também, que fica uma dica pro pessoal fazer, né? Tira aqui o excesso do trigo, olha só. Vamos fazer uma calzone aqui, pessoal, com esse pão árabe, tá? Tira o excesso do trigo. Fazer aqui, ó. Você gosta de queijo fresco? Adoro. Sério? Como todo aqui, dia. Ó. Então é bom. Todo dia de manhã. Olha só aqui que bacana, ó. Põe pouco, não põe muito recheio, porque eu preciso que ele asse também aqui, tá? Sim. Tem os tomatezinhos aqui, ó. Nossa, aqui. que delícia. Temperou como esse tomate, que ele já tá com umas ervinhas? Coloquei orégano, né? E azeite. Tá. E azeite. Vou colocar bem simples aqui para ser mais fácil, ó. Tá vendo aqui que legal, ó? Deixar aqui de frente. E aqui, ó. Fechou. E aqui tu vem assim, fazendo assim, ó. Fechando pra cá. É uma calzone mesmo, assim. Sim, Só que vai virando, fechando aqui. como... Ó, fechando aqui, ó. Como uma empanada, assim, né? Isso. Aí aqui, ó, dá um conferezinho aqui pra fechar direitinho, ó. Porque se tem aquele pouquinho de trigo, né? Então o trigo pode ajudar ele a abrir um pouquinho. Tá. Ó, fechou aqui. Se eu não quiser volume, eu furo um pouquinho. Tem uma peixeira aqui, não tem? Peixeirinha. Peixeira Como mini. é que tem? Olha a faca. É o Patrick. Achou. Aqui, ó. Dá uma furadinha aqui pra ele ficar um pouquinho padrão, né? Ah, tá. Bora então, ó? Bora. Aqui vamos tirar aquilo lá.
E aqui vai dar uma ideia de sanduíche maravilhoso. Meu Vamos ver como é que tá Deus. aqui, então, ó. Vai Olha ficar só, bom esse demais. cresceu, olha só. Olha que Olha lá, olha lá. lindo! Já tá pronto também. Já E tá ele assado. fica meio folhadinho também, né? É, Porque é. ele vai ter esse ar dentro, né? E se eu quiser deixar ele mais cheio ainda, sabe o que eu faço? O forno mais quente ainda. Vou pegar aqui. Tá. Então vamos tirar esse e nós vamos colocar o outro, tá? Deixa eu ver onde é que eu ponho aqui lá. Vou botar em cima desse aí, tá? Tá bom. Pronto. Olha só. Aqui, ó. Nossa, que Prontinho. bonito. E assim, esse aqui vai estar bem gostoso, viu? Gente, que festival, né? É. Peraí, deixa eu ver se eu... Consegue fechar o trem aí? Pronto. Olha a corzinha dele aqui, você viu ou não? Ele já tá esverdeado, ó. Ah, é verdade. Aqui, olha que bonitinho. Ah, E esse aqui eu posso fazer o sanduíche. Sabe aquele Beirute? Sei. Você vai montar nesse Bora, aqui? Vamos montar nele, tá aqui, ó. Olha como tá bonito. Eu já ia arrancar um pedaço e já ia comer agora. Coma. Gente, mas tá Coma, bonito eu demais. tenho Posso? outro. Peraí, só quero fazer isso aqui, ó. Vai lá. Pro pessoal em casa ver. E- Olha a maciez disso, Nossa. minha gente. Presta atenção. E esse tá com tempero, tá com pesto, sal, açúcar, vai ficar bem gostoso. Minha nossa senhora. Ele tem um crocantinho. Como balão demais, né? Chefe do céu. Agora o resto você pode usar pra montar. Vamos- Tirei só uma lasquinha. Não, vou montar então. E vai esse vai ser. pro forno? Vai pro forno. Então Enquanto vamos ele lá. assa, eu monto pra ti aquilo lá. Deixa lá que eu tô judiando de você com esse Agora, forno hoje. Nossa, eu adorei esse forno. Pode deixar, tá bom demais. Adorei o desafio, né? Vamos montar esse aqui Desafio então? grande. Vamos. Bora? Bora então? Dá licença. Olha aqui, ó. Gente, saidinho do forno, assim, vocês não imaginam. Ó, eu vou te mo- Isso tá um crime de tão bom. Tu vai ver só que eu vou caprichar esse trem aqui, ó. Olha O que você vai pôr? Ó, vou botar requeijão, tá? Olha que bonitinho aqui, ó. Requeijão. Sabe o que é legal também? Tomar cuidado pra não perder o equilíbrio, tá? Não põe muito de nada. Tem que ter equilibrado, eu concordo. O caminho do meio é sempre o pouquinho melhor. de cada coisinha ali, sabe? Olha, ele tá quentinho, ó. Tá ele já deu uma né? derretidinha. E aqui, ó. Eu tô com a mãozinha limpa, tu sabe, né? Claro. Então aqui, ó, põe o requeijão aqui. Faz bonitinho aqui, pessoal, que fica legal pra fazer trabalho de divulgação na sua loja aí também, né? E aqui, ó, o tomatinho já tá com... Pode ser tomatinho confitado também, sabe? Ai, super pode. Nossa, olha, aquilo é bom demais. É Aquilo bom demais. Ele Nossa. explode na boca, assim, quentinho. Ai, Pode que usar delícia. mussarela de búfala também. Pode fazer isso aqui com recheio que você desejar. Olha, o capricho. produto aqui é maravilhoso. Ó, Minha nossa. E olha só como vai ficar bonito esse negócio aqui, ó. Fica vendo só aqui, ó. Não dá vontade de comer? Nossa, na hora. Não dá? Eu vou lá conhecer sua padaria. Jura? Juro. Então eu vou Eu te tô ali pertinho, tô em Carapicuíba. Do ladinho, é caminho. E olha só a mágica agora, olha. Tadadadã. E aqui, ó, fechou. Nossa, gente. Olha aqui. Ah, meu Deus, meu café da manhã, versão 2. Vai nesse pratinho mesmo, tá ótimo, bora. Aqui, bora. Tem Quer outro cortar ali. aqui no meio? Ó o Mate trazendo mais um, pra gente botar o pratinho sem farinha ali. Tá, ok. Então vamos lá. Olha que bonitinho. Ah, tá aqui, os talheres. Pronto. Gente, Aqui. mas tá muito bonito isso. Eu vou tirar o outro do forno já, tá? Tá. Ah, esse aqui eu vou pôr nesse pratinho aqui. Você Olha não só. não é rápido, não é fácil fazer? Super. E esse daqui você pode fazer pra trabalho, viu? E tem aquele outro que você colocou no forno Aquilo lá agora, vai ser uma surpresa, viu? Vou dar uma que é o olhadinha nele aqui. calzone, né? Ver como é que ele tá aqui. Olha isso, minha Ah, gente. esse por teu recheio vai demorar um pouquinho mais, tá? Ó, deixa eu Nossa, mostrar. Ficou bonito, né? Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. ó, Realmente. ó. Olha isso. Ah, olha, com esse recheio. Ai, gente. Esse tomatinho é uma... Queria é um pegar com a susto. mão, mas pra não fazer muita lambança, Uai, pega com a mão Eu aí. vou Tô com o lencinho aqui pra você aqui. eu vou de garfo e faca mesmo. Eu vou fazer a fina nesse feriado, chefe. Olha isso. Nossa, olha que Olha coisa esse boa. pão. Gente, juro. Eu já experimentei esse pão, posso dizer com propriedade que ele é maravilhoso, ainda mais saindo do forno assim na Não hora. é? Meu Deus. Imagina, se tu quiser botar um azeite também, vai incrementar mais ainda aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só, experimenta com azeite depois aí, ó. Põe aqui no ladinho pra você aqui, ó. Dá licença aqui, ó. Olha só, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma ignorância. Bom demais, né? Agora Chefe, sim, né? olha, eu vou te falar. Gente, isso aqui qualquer hora. Tu imagina com Qualquer hora do dia. presunto de Parma também, né? Nossa. Imagina que coisa fina que vai ser isso daí. Salaminho, sei Salaminho. lá. Tu lembra que eu pensando falei nos assim, frios. que o pão ele faz o seguinte. Você vê que é um pão barato de fazer, né? Simples de fazer, mas ele tá nos pratos mais requintados do mundo. Isso daí tu vira um sanduíche de luxo no minuto. É só mexer nele, né? Que maravilha. É. O negócio fica Que bom maravilha. demais. Chefe,
Dá o endereço da padaria, telefone de contato, Pronto. rede social, o que você quiser. Avenida Flora, 1555, Jaguaribe, Osasco, São Paulo, Natural Bakery Brasil. É só ver na internet aí, nosso Instagram, Natural Bakery Brasil. E através do chefe Oswaldo Bispo também você pode encontrar a nossa escola Santuário dos Pães, a nossa padaria Natural Bakery, né? E claro, o Santuário dos Pães, né? Que é onde a gente vai fazer com que a panificação chegue a todas as pessoas, a todas as classes sociais. Querendo aprender, procura vocês. Querendo aprender, procura o chefe Oswaldo Bispo ou o Santuário dos Pães. Se quiser um bom pão, vai na Natural Bakery. Nossa, mas como você arrasou, como eu gostei de conhecer. Obrigada, chefe. Bom, Vocês também são completamente apaixonados por aqueles tapetes lindos das procissões dessa data especial para os cristãos, né, que é Corpus Christi? Eu adoro, gente. Aliás, eu tenho uma curiosidade enorme de saber como é a preparação, que vai muito além da montagem ali no dia, né? Eles já começam dias antes a preparar, a fazer o tingimento daquelas serragens, a pensar nos desenhos, como é feita a elaboração dessa história que eles contam através dos tapetes. A Camila Galete foi lá para Santana do Parnaíba e acompanhou tudo de perto para mostrar pra gente. Vamos ver. É aqui, no charmoso Centro Histórico de Santana de Parnaíba, que acontece a tradicional festa em comemoração ao dia de Corpus Christi. E você sabe como é feito o processo do famoso tapete? E tudo começa aqui, na barragem. Aliás, eles já estão trabalhando, preparando tudo, mas eu quero conhecer de perto como é feito esse processo. Vamos lá! O tapete de Corpus Christi é uma tradição que, segundo o padre Marcelo Augusto, remonta aos tempos bíblicos. Essa prática tem suas raízes na recepção de Jesus em Jerusalém, quando foi acolhido com ramos pelas pessoas. Com o passar dos séculos, essa devoção popular se transformou e os fiéis passaram a expressar a sua fé através de tapetes coloridos. Quando eles fazem um desenho, uma expressão ali, eles estão dando ali como se tivesse o coração deles ali, a emoção, o carinho que eles têm por Jesus. E passar pelo tapete significa para eles que Jesus está passando pela vida deles. Cheios de cores, os tradicionais tapetes de Santana de Parnaíba ocupam uma área em torno de 80 metros no centro histórico e são utilizadas cerca de 50 toneladas de serragem. Agora eu vou bater um papo com o Alcides Maia, ele que é artista plástico aqui, muito conhecido na cidade. Aliás, Alcides, você tem uma história de longa data com esse evento aqui de Corpus Christi, né? Me fala um pouquinho da decoração desse desenho. Por exemplo, a pessoa que vai lá, ela coloca a inspiração dela ou ela tem que seguir também um cronograma ali de cores? Não, ela segue realmente aquilo que ela recebeu. Não, ela tem um desenho desenhado colorido, pintado com as cores que ela vai usar. A parte branca, que é branca, as hóstias, roupa dos santos, aí a gente usa o cal. Outros fazem adereços com areia, sal grosso, glitter. E a casca de ovos é uma atração porque a criançada se junta ali perto para quando o Santíssimo passar, eles pisarem na casca, fazer aquele barulho. É o creque-creque, né? A criançada Isso, gosta. Eles que amam legal. fazer isso. Mas para essa festa acontecer, precisa da preparação e é o que nós vamos conhecer agora. Eu vou conversar com o Josimar, que é coordenador da Oficina Cultural. Tudo bem, Josimar? Tudo bem. Você trabalha nessa festa desde criança? Me conta. Desde os meus 10 anos de idade eu já ajudava o pessoal a atingir a serragem nas casas do centro histórico, né? E a criançada se divertia bastante e se diverte até hoje, né? Com certeza. Era a festa nossa da idade, era fazer a serragem e comer um lanchinho depois. Que legal! Olha quantos anos então você participa desse evento e hoje você faz a coordenação nesse espaço que, na verdade, aqui, para as pessoas entenderem, vocês tingem a serragem que vão utilizar no tapete, é isso? Isso. E aí, são quantas cores, mais ou menos, que vocês usam? São 11 cores. 11 cores? 11 cores. 11 cores da serragem fina e 11 da serragem grossa e a natural também, né? Hoje vocês estão em qual cor aqui? Estamos fazendo a vermelha. A vermelha. A vermelha.
Agora você dá uma mexidinha para tirar o pozinho que tá no fundo. Tá. Aí É por você isso que despeja tem que bem, ser... bem perto da água para não espirrar em você. Ah, tá. É por isso que tem que ser uma cor por dia ou uma cor e meia, porque senão as cores vão se misturar todas, depois né? tem que lavar a banheira, tem que limpar toda, porque senão ela acaba... E aí é só jogar tudo? ou Isso, pode jogar tudo, pode colocar. E agora você pega a água e... Assim? Isso. Agora, uma mexidinha. Ele vai mexer pra mim. Aê! Mas por que tem dois tipos de serragem, a fina e a grossa? É de acordo com o desenho, né? Porque eles vão fazer um cálice, o cálice geralmente é feito com cal, né? Mas é um cacho de uva, alguma coisa, então ele usa a fina, que ela dá mais, né? Fica mais real. Porque a grossa ela fica mais crespa, né? E a fininha eles conseguem... Para dar textura Isso, diferente, a textura diferente ali no desenho. Entendi. Não, aí não. que ele tá fazendo, tá misturando. Isso, tá lá. emergindo, ó. Já tá misturando um pouquinho e demora esse processo? Não, ela emergiu, ela já tá pronta, é só tirar e... A cor pega facinho, Pega então. fácil, é. Depois daqui, então, vai secar, precisa secar? Não, ela põe lá para escorrer um pouco, né? Tá, só escorre o excesso de água. Isso, o excesso de água, depois a gente já ensaca, porque ela tem que conservar a umidade dela para ela não perder muita cor, né? Ó, já tá pronta a serragem, embaladinha, vai, ó, pro carro. Pode ir! Você sabia que Santana de Parnaíba foi fundada no século XVI? E essa festa de Corpus Christi acontece desde a década de 60. É considerada uma das mais tradicionais do estado de São Paulo e reúne milhares de pessoas do Brasil e até do exterior. A festa de Corpus Christi de Santana de Parnaíba recebeu 20 mil visitantes o ano passado e, como explica o prefeito Marcos Tonho, além de movimentar a economia local, aproxima a população. Santana de Parnaíba hoje nós temos vários eventos culturais, é uma cidade hoje que está na rota da cultura, a cidade ela fica atrativa, né? Os comerciantes montam ali de forma bem ordeira e organizada as suas barraquinhas, ali com lanches, e fica uma cidade assim, sabe, com aquele tradicional interior, mas a 40 quilômetros da capital. Então é muito importante para nós recebermos os visitantes, os turistas aqui, e a gente fica com o coração cheio de alegria. E hoje os tapetes começaram a ser montados pelos fiéis desde as 6 horas da manhã. O tema escolhido neste ano foi Eucaristia e as Obras de Misericórdia. Os desenhos têm a intenção de mostrar os ensinamentos de Jesus Cristo. Existem 7 obras de misericórdias corporais. E o que é isso? É tudo que a gente faz de maneira concreta, fazer o bem para os outros, acolher quem precisa, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, né? Acolher, dar roupa para quem está, né, assim, despido, que está precisando de um agasalho, ajudar as pessoas. E também as obras de misericórdia espirituais. Então, quem vier vai levar uma mensagem muito bonita, que amar, adorar Jesus, ter um amor por Jesus, nos impele a fazer um bem para o outro também. Muito obrigada, Camila Galete, que matéria linda e que trabalho especial, né, gente? Lindo demais. Que bacana acompanhar essa preparação para o dia de hoje, né? E aí, para quem quiser acompanhar a programação do Centro Histórico, lá de Santana do Parnaíba, vai ter ainda missa, festividade, vai até às 8 horas da noite, tá bom? No Centro Histórico, o passeio tá garantido, porque tem ali mais ou menos 80 barracas de artesanato e aproximadamente 40 de alimentação. Então, você, sua família, todo mundo vai aproveitar de monte. Uma festa muito bacana, realmente. Um agradecimento especial aí à Prefeitura de Santana de Parnaíba. Agora, bora pra cozinha mais uma vez? E a chefe Gica tá com a gente pra ensinar a fazer essa panacota. Tudo bom, meu amor? Tudo jóia, e você? Bem-vinda, tudo jóia? Obrigada novamente. E essa panacota tá especial porque ela tem uma calda com vinho. Tá muito especial com esse dia maravilhoso, né? Uhum. É um dia muito importante. E você então, usando mais esse símbolo também, né? Sim, desse sacramento, né? Que é tão importante. A gente trouxe já com o vinho, né? Com a opção do vinho, para trazer, para remeter
essa data aí. Porque muita gente usa só a receita do sagu com milho. Vamos mudar um pouquinho, vamos sair do sagu e vamos para panacota. Boa, gostei. Tá bom? Gostei muito. E aí, ela é simples de fazer? Muito simples. Ai, olha, Vamos maravilhosa. começar? Vamos lá. Aqui a gente vai colocar numa panelinha, no fogo, o Posso leite. aumentar aqui? Pode sim. Muito pouco? Como é que você quer? Pode ir aumentando. Pra esquentar bem a panela, né? Então vai leite. O creme de leite. Ó, aqui eu usei uma caixinha, tá? Tá. Gente, sobre o creme de leite, vamos lá. A panacota original, ela é com nata. Só que aqui em São Paulo é muito mais difícil encontrar nata, E né? mais caro. E mais caro, muito mais vai caro. encarecer muito a receita, né, Gica? Então pode usar o de caixinha, o creme de leite de caixinha, não tem problema. Mas quem tiver a nata, usa a nata. Aí vai ficar a receita original mesmo. Ou se você quiser também usar o iogurte natural, também pode. O grego? O grego, Que é bem concentradinho? ótimo, sim. Legal. Obrigada, Vai levar Toninho. para fervura, tá? Tá. Mistura com calma. Você pôs a baunilha também, Coloquei né? a baunilha. Se Tá. quiser usar a pasta também, ou a fava, também pode, tá? Não tem problema. Enquanto, ó, misturou um pouquinho... Quer que eu fique mexendo? Quero. Deixa ferver. Enquanto isso, a gente vai hidratou a gelatina. Eu vou levar aqui 15 segundinhos. Você deixou com aquela quantidade de água que a embalagem pede, né? Isso. E agora vai deixar ela líquida, né? Que ela já hidratou. Isso. É só lembrar que a gente tem pacotinhos de gelatina que vem 10 gramas e outras que vem 24, 25. Então, eu tô usando aqui a de 25 gramas, tá? Maravilha. Senão o pessoal vai usar e vai falar assim, ai, ficou mole. Ó, você viu que misturou, não precisa ficar mexendo Não sempre. precisa? Não. Ah. E aí... Gente, eu gostei dessa ideia aqui. Você viu? Que a gente não fica raspando novo, no fundo da confeiteiro tem panela. essas coisas assim. Saiu novidade, a gente já vai lá e compra, Eu né? amei. Porque aí não risca a panela. Exato, tá vendo? Eu tava fazendo barulho aqui e falei, gente, mas tem um silicone, por que eu não passo silicone na panela? Pode passar o silicone. Olha aqui, e ó. outra, Ele ajuda a tirar também. É, olha que maravilha. Ai, que legal. Gente, eu amo adorei essas isso, novidades, eu gente. reparo em tudo. Ai, tem que reparar, porque olha... Tá, e aí Ó, coloca a gelatina agora. Você vê que ele já tá levantando quase fervura. Coloca a gelatina, tá? E aí mexe. Mexe. E agora tem que ficar mexendo também ou não? Não precisa, não. Não? Só tem que tomar cuidado, porque leite é assim. Piscou, levantou e foi embora. Piscou, ele derrama. É verdade. O leite é assim. Nossa, mas como tá cheiroso com essa baunilha que você pôs. que baunilha, delícia. a gente chama baunilha, né? Eu sou baunilha maníaca. Ah, eu também. Me perguntaram qual que era a minha especiaria preferida. Eu falei, baunilha. Baunilha. A baunilha, quem descobriu a como, baunilha olha. realmente merece parabéns. Parabéns. Tem como não gostar. Ó, e aí... Depois que ela levanta a fervura, a gente leva para os potinhos, Os é potinhos. isso? E aí fica a seu critério se você vai colocar no refratário, se você vai colocar individual, nos potinhos, tá? Só vou tirar aqui de ladinho, tá? E aí, pra não queimar ninguém. E aí, ó, levantou a fervura, coloca... Eu aqui tô usando uma conchinha. A conchinha, para ficar mais fácil, Coloca né? nas tacinhas. Tá. Colocou na tacinha, gente, geladeira, tá? Aí, Gi, quanto tempo? Depende da sua geladeira. Se a sua geladeira tá cheia de coisa, vai demorar umas 4 horas, né? Por quê? Porque vai demorar a passar a temperatura para todos os pratos que tiver na geladeira. Mas se for aquelas geladeiras que tem pouca coisa, vai lá umas 2 horazinhas, tá ótimo. Então aquela Então a sobremesa geladeira pra da você fazer no meio segunda-feira, que você comeu tudo no final de semana, ela tá vazia. Minha casa é assim, geladeira da segunda é um terror. Da Teco. Na terça ela já tá legal. Porque a segunda é o dia que eu vou abastecer, vou no mercado, vou orgânico, tudo. A minha geralmente é na quarta-feira. Na quarta? Na quarta, porque é a produção inteira que a gente começa. Cada um tem sua dinâmica, né? Tá vendo? Mas engraçado é assim, geladeira da segunda na minha casa é uma tristeza, gente. Aí, vamos lá pra calda. Aí você vai perguntar, Gi, por que essa panelona? Por que essa panelona, Gi? Vamos lá. O que você faz com ela? Gente, eu sei que os ingredientes da calda são poucos, mas bebida alcoólica, ela faz evolução muito maior. Então, o risco de derramar é muito maior, Entendi. né? Então, o que a gente faz? Você vai pegar uma panela um pouquinho maior. Uma panela grande. Exatamente. Para não ter esse risco. Para não sujar aí o seu fogão. Tá? Então eu tô vendo que você colocou a água, o amido.
O açúcar, as 2 colheres de açúcar. Agora, esse vinho que você está usando, que vinho que é? É o suave. Pode ser aquele mais baratinho mesmo, gente. O sangue de boa? É. Ó, colocou. Tá. Não vai usar um seco, por quê? Vai deixar muito... tem gente, nem todo mundo gosta do sabor. Aquela do coisa seco, que amarra um pouquinho, né? Então, vamos usar o suave, que é mais docinho, que é próprio também para culinária, sim, né? Sim, pra confeitaria. Ó, e aí, vamos deixar... Tem que esperar ferver. Ferver um pouquinho. Tá. O que acontece? A calda, você vai falar assim, deu ruim. Ah, jura que a gente vai pensar isso? Vai pensar, você sabe por quê? Porque ela não vai engrossar. Ó, e ela vai mudando de cor. É engraçado que ela vai... Ó, ela vai engrossar, mas ela não vai ficar um mingau assim, como se fosse um mingau, né? Ó, olha lá. Já pode desligar. Então. Pode desligar? Pode. É muito rápido, Nossa, gente. menina, piscou, engrossou. Já era. E olha só, vou mostrar. Cheirinho bom. Cheiro de festa junina. Ai, de tem um cheiro de vinho quente, que delícia. Ó, olha só. Tá vendo? Olha. Esse é o ponto. Que gostoso. Aí você fala, vou colocar em cima do panacota. Gente, agora vamos lá. Pode ser quente mesmo? Não pode. Ah, tá. Não pode porque vai derreter, porque isso aqui é base de gelatina. Então vamos esperar um pouquinho e aí você coloca, tá? Esse é o ponto, então deixa eu mostrar mais uma vez, para quem de lá. repente não conseguiu ver. Ó. Ele cai em pedaços. Vendo? Cai em partes. Em partes, ó. Olha lá. Vendo, ó. Ficou... Se caso saiu dessa data de não quero fazer com vinho, o que eu posso colocar no lugar do vinho? Suco de uva? Suco de uva, suco de maracujá, para você fazer um sabor de maracujá, tá? Se você quiser colocar uma geleia de frutas vermelhas no lugar, pode colocar uma geleia de frutas amarelas. Fica a seu critério. Até a goiabada, se você fizer. Fica incrível. Sensacional. Nossa, e se você fizer com a goiabada nata, cremosa, vai ficar o gosto mais do leite. Daquele leite talhadinho. Ai, que coisa boa. Gente, que delícia! Então dá Gostando pra de todas as ideias, você salivou. Eu percebi. Eu salivei, eu senti a goiabada. Não, goiabada é um negócio, gente. É uma delícia, gente. Então tem que esperar esfriar para colocar ali. Exatamente. Entendi. Então aí você fala, ai, Gi, e aí ele vai... Às vezes você fala assim, como ele tem o amido, pode ser que vire um pouquinho duro. Não vai virar, vai ficar assim, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Eu vou bater um papo com o padre para entender um pouco mais sobre o significado dessa data. Tá bom, minha linda? Beijo. Agora chegou o momento de entender um pouco mais o significado dessa data tão especial para os cristãos, né? Eu estou recebendo mais uma vez aqui no Revista o padre Silvio César, da paróquia Santa Terezinha. Seja bem-vindo. Obrigado, Regiane. É uma alegria estarmos juntos de novo. Alegria toda Muito nossa, bom. viu? Obrigada pela presença aqui. Até porque essa é uma das datas mais importantes do calendário cristão. Exatamente. Para nós é um dia muito importante. Né? E o que significa esse dia para os cristãos? Qual é o significado de Corpus Christi? Nós partimos exatamente do sentido do corpo de Cristo, né? O sentido que nós nos programamos, né? nos organizamos, né? Para celebrar o principal sacramento da igreja. E essa data ela nasce exatamente dentro de um contexto de uma religiosa, né? Era uma monja que vivia num mosteiro na Bélgica, na região, né? E pelo século XIII, data de 1240, 41, e ela recebia algumas visões. Né? É muito comum na tradição da igreja, alguns santos da igreja, eles tinham essas visões, né? Que na interpretação, poderíamos dizer, são sonhos, são aquelas nuances que às vezes a gente parece que sai um pouco do ar, né? E quando vê, e isso persistiu muito no coração dela, o desejo de que o próprio Jesus queria uma festa, né? uma liturgia própria para exaltar o corpo dele. Interessante que no primeiro milênio nosso, né? no início da igreja, não existiam festas, né? Nesse sentido da própria Eucaristia. E o único momento que a Eucaristia ela era retirada da missa era quando você levava a Eucaristia para o doente. Do contrário, somente a missa, e não eram missas diárias, né? Eram nos domingos. Então, quer dizer, a evolução que a própria igreja foi fazendo. E a partir daí, dentro da vida monástica, ela se tornou uma priora depois, né? Uma superiora da comunidade da abadia,
ela então vai pedir ao bispo, né, da região que fizesse esse evento, né, que celebrasse fora do espaço da igreja. Então ali na Bélgica começa o início do Corpus Christi, né, que era retirar o Santíssimo Sacramento, que para nós católicos é o sacramento por excelência, né, o corpo de Cristo, retirá-lo da igreja para uma exposição fora da igreja, o que era até então inconcebível, né? Sim. Você celebra dentro do templo. E aí veio essa ideia, mas se Jesus vai passar, né, pelas ruas, então é preciso que também esses ambientes estejam altamente decorados. Sim, né? para receber e se use de tão toda especial. a beleza, toda a riqueza, né? E aí nasce a tradição dos tapetes, enfim, né? Mas retornando na história, então foi aceito aí no primeiro momento. Né, depois que o próprio, na época, depois que o Papa Urbano, né, que vai ser aquele que vai decretar essa festa. Mas foi passando de um Papa para o outro até que se tornasse uma festa mundial. Entendi. O mundo católico pudesse celebrar essa data. E por que quinta-feira? Porque na tradição, né, Jesus, ele pede uma ceia às vésperas da morte dele. Então, se a gente recordar a Semana Santa, Jesus morre numa sexta-feira. E na quinta-feira à noite acontece essa ceia. Então, a quinta-feira, para nós católicos, né, cristãos, é o dia por excelência do Santíssimo Sacramento. Então, todas as igrejas na quinta-feira fazem adoração ao Santíssimo, são momentos mais intensos de oração, né, a própria Santa Missa. Então, vai nascendo isso. Nasce a procissão, nasce a adoração ao Santíssimo, então começam a ter, né, atividades religiosas dentro da igreja, além da Santa Missa, que é por excelência o sacramento que nós celebramos. Tá. Né? E para receber esse sacramento, tem algum tipo de preparação que os cristãos, os católicos especialmente, Sim. costumam fazer? Porque para receber isso, imagino eu que a gente tem que estar o mais purificado possível, né? Então, como é que é a preparação? É bacana essa porque Eucaristia? lá no início da igreja, né, a comunhão era dada apenas para os adultos, assim como o batismo na igreja católica, somente para os adultos. E foi ali nos primeiros séculos da igreja que o Papa ele vai decretar então que se o adulto, se uma família vive o catolicismo, por que não as suas crias, né? As crianças também já serem adentradas nessa dinâmica. Então aí a Eucaristia exatamente. Então a Eucaristia vem também para as crianças como o batismo também. E a gente responde a algo que Jesus pediu, né? Deixai vir a mim as criancinhas, né? Então começamos a preparação também, né, para receber a Eucaristia. Na sua pergunta, né, por que precisamos de uma preparação, né? Claro, a gente precisa ter um coração livre, né? Estar assim em paz. Então a igreja ela oferece, junto do sacramento da comunhão, ela oferece o sacramento da reconciliação, né? A chamada confissão, que as pessoas, padre, eu não gosto muito de confessar não, né? É um sacramento. Na verdade, a própria confissão, ela se mantém aquilo que ela sempre foi, mas em algumas igrejas você tem aquela tradição do confessionário fechado, né? O padre fica imóvel, né? Existe ainda, né, em muitas igrejas, mas hoje a confissão ela entrou assim como uma conversa, é uma direção espiritual, um diálogo em que a gente pode se olhar, né? Tem pessoas que ainda preferem, né, ficar ali um pouco meio que reservado nesse sentido. Mas ela mantém o seu caráter do sigilo, do respeito, da conversa. Mas hoje ela da forma como está sendo passada a informação. O ritual é o mesmo, né? A liturgia que se celebra. Exatamente. Então, quer dizer, a confissão ela dá essa preparação de consciência. Se eu tenho um pecado, se tem algo em mim que não me deixa confortável de receber a Eucaristia, então eu vou viver a comunhão. A igreja vai dizer, né, que pelo menos uma vez por ano o católico faça o sacramento da reconciliação. E ao menos na Páscoa a gente celebre, né, a comunhão. Então a Eucaristia tem essa grande importância para nós cristãos católicos. Tá. Então, por mais que não seja um hábito da pessoa fazer essa confissão, né? Porque tem gente que tem o hábito de fazer isso com mais frequência, pelo menos uma vez ao ano, nesse momento, é o momento em que a igreja convida. Exato. Geralmente as pessoas deixam para o período da quaresma, né? Que é aquele período mesmo penitencial. Então as igrejas até oferecem, a gente chama de mutirão de confissões. Porque nesse dia vem bastante padre numa igreja só, e aí o povo vem mais intensamente, né? Mas além disso, a paróquia Santa Teresinha, onde eu vivo, trabalho atualmente, nós temos confissões todos os dias, né? Fico eu ali, fico o vigário também que trabalha comigo, então o pessoal chega ali durante o dia, à noite, tudo, você tem um atendimento de confissões. Tem igrejas que oferecem isso, sim.
E é legal que a gente não fica só naquela questão do tipo, contar os pecados e receber a penitência, exato. né? É muito mais uma conversa, uma orientação espiritual, como você colocou, né? Do que justamente isso, de você vai lá, conta o que você fez de errado e recebe o castigo, digamos assim, né, padre? Nós estamos em dias difíceis, né? Às vezes a pessoa quer partilhar algo da família, alguma tristeza. Exatamente. Colo, né? Às vezes quer encontrar isso, um abraço, né? Isso. Porque hoje, para você partilhar isso, você só tem profissionais que cobram, né? Sim. Então o padre ele não vai fazer isso, né? Ele pode te ajudar no campo da psicologia, na direção espiritual, nesse campo mesmo, né? Motivacional, né? Então é algo que particularmente a mim, padre, né, me faz bem, né, no sentido de receber pessoas para poder conversar, né? Então você deixa a pessoa feliz, deixa a pessoa em paz. E está realmente ajudando as pessoas. Exato. E aí o sentido da Eucaristia é muito grande, né? Você vai celebrar a Eucaristia com esse devido desejo mesmo de recebê-la, né? E é uma coisa que falta tanto hoje em dia, essa escuta, né? Essa escuta verdadeira e empática, né? Isso é muito especial. Tá certo. Que delícia de papo. Obrigada, viu, padre? Obrigada pela presença aqui. Que especial, né? Entender um pouco mais a respeito dessa data. Quero agradecer, claro, ao padre Silvio César, da Paróquia Santa Terezinha. E aí deixar o site para mais informações. Você pode acessar paroquiasantaterezinha.com.br e o Terezinha com S, ok? Quero deixar um agradecimento especial também aos chefes que estiveram aqui hoje, deixando o nosso programa muito mais saboroso. Sem dúvida nenhuma, seu dia vai ficar uma delícia se você fizer qualquer uma ou até mesmo as duas receitas, né? Quero deixar aqui também as redes da Gica para você seguir, né? A chefe Gica no @gicas.patisserie, Gica com K, tá bom? @gicas.patisserie e também do chefe querido Rosivaldo Bispo, dele @chefe Rosivaldo Bispo. Obrigada pela companhia, pelo carinho de vocês de sempre. Espero que vocês tenham um feriado de muito descanso e de muita paz também. Amanhã a gente volta ao vivo aqui na sua TV Gazeta. Fiquem com Deus, ótimo dia, até amanhã, gente. Obrigada.